Olá, me chamo William, moro em Viçosa, no Ceará, uma cidadezinha bem pequena. Eu sempre morei em sítios e já faz 3 anos que me mudei para o sítio que moro atualmente e não fica muito distante do outro sítio que eu morava. Desde muito novo, eu escuto histórias de meu pai, histórias de assombrações e de outras criaturas que vagam por aí à noite. E é uma história dessas que vou contar para vocês aqui hoje. Essa história é real e vou contá-la sem acrescentar ou remover nada. Quem contou essa história foi o meu pai, que a escutou de meu tio-avô. Essa história se passa com um homem, que vou chamá-lo de Martinho, pois não me lembro o nome real dele. O Martinho era um homem considerado valente entre os moradores da região, pois gostava de ir a festas, bares e só voltava tarde da noite. Naquele tempo, as casas eram muito distantes umas das outras e as estradas eram de terra, rodeado por matos de ambos os lados, sem nenhum tipo de iluminação pelo caminho. O Martinho era compadre de uma mulher que era viúva e tinha um filho já rapaz, que vou chamá-lo aqui de Fernando. O Martinho costumava visitar sua comadre às tardes para conversar e tomar um café. Em uma dessas tardes, o Martinho foi até a casa de sua comadre, como de costume. Chegando lá, ela o convidou para entrar e sentar. O filho dela, Fernando, estava todo arrumado, pois ia em uma festa com seus amigos. Como eu já tinha falado aqui, as casas eram muito distantes umas das outras, e até o local da festa não era diferente. Dito isso, o Fernando já estava de saída, quando sua mãe disse: "Cuidado, meu filho." E o Fernando, bem risonho, disse: "Fique tranquila, mãe, eu não tenho medo de nada, e se alguém tentar algo contra mim, estou com a faca que a senhora me deu de presente." E assim ele foi. O Martinho continuou a conversar com sua comadre, mas depois de um tempo foi embora. Já era em torno de umas 11 horas da noite, quando o Fernando voltava da festa. Tinha vindo cedo, pois sua casa era longe. Já era em torno de meia-noite, quando Fernando se aproximava de sua casa. Quando ele estava a cerca de uns 200 metros de distância, ele ouviu alguma coisa fazendo barulhos estranhos no mato do lado da estrada. Pensando ser alguém, um ladrão, o Fernando logo sacou sua faca da bainha e ficou esperando aquilo aparecer na estrada. Quando o mato começou a se mexer, foi que ele pôde ver. Sob a luz da lua que estava naquela noite, saiu do mato uma criatura sobrenatural. Uma criatura grande, maior que um homem, mas aquela coisa andava de 4 patas e com o rosto sempre olhando para baixo. Parecia um macaco, mas as suas pernas traseiras, ao contrário dos macacos, eram longas e seus joelhos pareciam estar virados para trás. A criatura se movia devagar, meio desengonçada, e fazia barulhos tão horrendos que deixou o Fernando sem reação por alguns segundos. Quando ele voltou a si, o Fernando começou a recuar e andar para trás, e a criatura continuava bloqueando a estrada, imóvel. Não tinha para onde ir. Então, a criatura, que parecia ser lerda e desengonçada, demonstrou uma velocidade incrível, correndo para cima do rapaz. O Fernando, movido pelo medo, entrou em confronto com a criatura, mas não conseguia acertar um golpe sequer, pois aquela coisa parecia prever seus movimentos. Depois de alguns minutos, a criatura acertou uma patada violenta na mão de Fernando, que jogou sua faca para longe, caindo dentro do mato. Agora iria ser o seu fim. Ele já estava exausto e agora desarmado. Mas por incrível que pareça,
a criatura saiu disparada pela estrada afora e sumiu. O Fernando, sem entender, foi para sua casa, entrou, fechou bem a porta e foi direto para seu quarto. No dia seguinte, o Fernando acordou com umas olheiras enormes, pois quase não dormiu de tanto medo. Foi até a cozinha tomar um café e viu uma coisa que o deixou apavorado. Em cima da mesa estava a sua faca que ele havia perdido no mato durante a briga com aquela fera. Ele ficou pasmo, não estava entendendo nada. Lá fora, sua mãe conversava com o Martinho. Ele se aliviou, pois acreditava que o Martinho havia encontrado sua faca e tinha devolvido à sua mãe. O Fernando, agora mais tranquilo e tomando café, sua mãe entrou na cozinha e ele perguntou: "Mãe, cadê o Martinho?" "Ele já foi embora", respondeu sua mãe. "Ele encontrou minha faca?" "Sim", ela disse. "Ele a encontrou a caminho daqui. Acho que você bebeu demais e não se deu conta de tê-la deixado cair." O Fernando decidiu não contar nada do que havia acontecido. Então confirmou o que sua mãe tinha dito. Quando já era tarde, seu Martinho foi até a casa deles, como fazia sempre. Chegando lá, perguntou ao Fernando: "Sua mãe está?" O Fernando respondeu que não, que sua mãe tinha ido até a casa de Dona Maria para ajudá-la com as coisas de casa. "Pode entrar, o senhor já é de casa." O seu Martinho entrou e sentou-se em uma cadeira, e os dois ficaram lá conversando. Quando seu Martinho viu em cima da mesa a faca de Fernando, ele perguntou: "Essa faca é sua?" "É sim", respondeu Fernando. "É a faca que você trouxe de manhã." O seu Martinho ficou um pouco confuso e perguntou: "De manhã?" E o Fernando disse: "Sim. Você não a encontrou hoje e a trouxe de volta?" O seu Martinho, novamente com a cara de confuso, disse: "Eu não encontrei faca nenhuma, muito menos essa sua aí. Hoje cedo eu só estava passando por aqui mesmo." O Fernando, ouvindo aquilo, ficou com uma cara de espanto e disse: "Se o senhor não trouxe, então quem trouxe?" E o seu Martinho perguntou: "E como você perdeu essa faca, rapaz?" O Fernando então decidiu contar toda a história de como havia perdido a faca. Depois dele ter contado a história, o seu Martinho, desconfiado, perguntou: "Quem te disse que fui eu que trouxe a faca?" "Minha mãe", respondeu Fernando. Nessa mesma hora, a mãe de Fernando chega e seu Martinho muda de assunto rapidamente. O Fernando não entende o porquê ele desviou o rumo da prova, mas colabora com ele. A mãe de Fernando também percebe, mas não diz nada e vai fazer um café. Depois do café, o seu Martinho olha para Fernando e diz: "Até logo, garoto. Cuida dessa faca aí, e se eu a encontrar de novo, eu não devolvo mais." E deu uma risada. A mãe de Fernando perguntou: "Compadre, já vai?" "Ainda é cedo. Aonde vai com essa pressa toda?" Ele respondeu: "Vou em uma festa, comadre. Só volto de madrugada." "E você vai sozinho, compadre?" perguntou ela. E ele respondeu: "Só eu e Deus. Até logo." O Fernando novamente ficou sem entender nada. E sua mãe ficou com uma cara fechada e foi para seu quarto. O Fernando foi para o seu quarto também e pegou no sono. Não iria sair por nada naquela noite. O seu Martinho sabia muito bem o que estava acontecendo e iria confirmar sua suspeita. Como havia dito à sua comadre, ele foi a tal festa e voltou por volta da meia-noite. Ele já sabia o que iria encontrar. Agora era só questão de tempo. No meio do percurso da estrada, havia umas barreiras de mais ou menos 2 metros de altura. A lua iluminava toda a área. Foi quando ele viu do alto da barreira uma coisa muito grande e negra,
No meio da estrada, seu Martinho pegou sua faca, que na verdade parecia mais um facão bem grande. Ele sabia que para matar um lobisomem teria que ser rápido e teria que golpeá-lo com a mão esquerda, pois assim como os mais velhos diziam, o lobisomem enxerga com mais facilidade a mão direita, pois é com essa mão que seguramos a vela do batizado, enquanto que a mão esquerda é escura, quase que invisível aos olhos do monstro. Foi quando aquela criatura veio com tudo, subiu na barreira e saltou em cima de Martinho, que com muita rapidez acertou um golpe em cheio nas costelas do lobisomem. Aquele monstro caiu no chão e confirmando suas suspeitas. Quando a criatura retornou à sua forma humana, era sua comadre, que agora agonizava de dor. O Martinho pegou sua comadre e a levou até um hospital, com a ajuda de um vizinho que ele foi chamar. No hospital, o seu Martinho disse que a encontrou na estrada daquele jeito. Ele não quis contar que sua comadre era um lobisomem. E claro, mesmo que ele contasse, ninguém ia acreditar. Após muitos dias no hospital, ficando à beira da morte, sua comadre conseguiu se recuperar. Ela confirmou a história de seu Martinho e disse que foi atacada por alguém na estrada. Ao que se sabe, depois dessa noite, a mãe do Fernando nunca mais se transformou em um lobisomem. E pelo menos, depois daquela terrível noite, tudo ficou bem naquela família. Boa noite. Olá, meu nome é Paula e a história que vou contar hoje aconteceu com meu falecido cunhado, que morava em Panorama, no interior de São Paulo, divisa com o Mato Grosso do Sul. Meu cunhado contava que ele estudava à noite e morava em um sítio perto do Rio Paraná, que corta São Paulo e Mato Grosso. O sítio ficava a mais ou menos 12 quilômetros da cidade, e ele ia e voltava da escola de bicicleta. No caminho até o sítio, tinha várias olarias ou cerâmicas. Não sei por qual nome vocês conhecem. Esses tipos de fábricas, para quem não sabe, produzem tijolos, e esses lugares não são cercados. Não tem muros nem nada. São pequenas fábricas em beiras de estradas. Certa noite, ele indo para casa, tranquilo como sempre, andando de bicicleta, umas 11h30 da noite, foi se afastando da cidade e chegando perto das áreas rurais, e foi se aproximando dos sítios e fazendas, e também das fábricas de cerâmica. Foi quando ele ouviu um grunhido, como se fosse de um porco. Ele olhou para o lado e não viu nada, mas parecia que o barulho vinha da fábrica. Não estava muito escuro, porque tinha as luzes das fábricas de tijolos, que iluminava o acostamento e a estrada, e continuou pedalando. Então, ele ouviu um grunhido mais perto e algo se movendo no meio do mato. Ele achou que realmente fosse um porco que estava perdido de algum sítio, mas sentiu medo. Então, ele começou a pedalar mais rápido
Foi quando ele percebeu que o que quer que fosse aquilo também começou a correr, mas ele não conseguia ver o que era. À medida que ele ia pedalando mais rápido, aquilo começou a rosnar. Ele pensou que só poderia ser um cachorro, e do nada, tudo ficou calmo por um tempo. Nisso, já estava escuro, porque tinha saído de perto da fábrica. Então, o barulho começou novamente. Ele não via o que era, só escutava. Até que chegou perto de outra fábrica, pois, como eu disse, havia várias por ali. Então, tudo ficou claro novamente, e ele olhou para o lado onde tinha a fábrica e viu um bicho que ele nunca tinha visto antes. Parecia um cachorro, só que a traseira era mais alta e a frente mais baixa, e era bem maior que um cachorro comum. Ele disse que aquela coisa parecia que estava correndo com os cotovelos apoiados no chão. Ele se desesperou, pedalou o mais rápido que podia, e de relance, ele viu aquilo correndo para dentro da fábrica. Então, ele chegou até a porteira do sítio, jogou a bicicleta no chão e pulou a porteira. Chegou até a casa desesperado. Assustou a família toda, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. No outro dia, o pai dele foi até as cerâmicas, perguntando se tinham visto algum animal, mas ninguém viu nada. Até hoje, ninguém sabe o que foi aquilo, mas acham que foi um lobisomem. Mas nunca vão saber, já que ele faleceu em um acidente de moto naquela mesma estrada. Boa noite. Olá, me chamo Alex, tenho 15 anos. Moro em um pequeno município no Ceará, chamado Campestre. Essa história aconteceu nesse ano, no dia 8 de janeiro, quando eu voltava de uma festa. Eu fui com meus amigos e minha namorada, mas tive que voltar mais cedo para deixar a minha namorada em casa. Meus amigos voltariam somente de madrugada, então eu e ela tivemos que ir sozinhos. Mas do local da festa até a casa dela não era muito longe, apenas uns 5 minutos caminhando. Então deixei ela em casa e me despedi e comecei a ir para casa. Da casa dela até minha casa daria mais ou menos 10 minutos de caminhada. O problema é que em uma certa parte do caminho passa-se por uma rua de terra rodeada por matos, que sempre teve fama de ser mal assombrado. Mas é claro, eu pensava que não passava de boatos. Eu estava no meio daquela mata e comecei a escutar um barulho. Era alguém ou alguma coisa pisando no mato. Estava um pouco longe, mas eu conseguia escutar claramente. Comecei a ficar com medo
e resolvi apertar o passo. Foi quando percebi que o barulho havia parado. Aquela coisa tinha ido para a estrada. Eu, sem pensar duas vezes, subi em um pé de jaca que estava do outro lado da cerca. Foi muito difícil subir naquela árvore e, para falar a verdade, não sei nem como consegui. Acho que foi o desespero. Quando eu já estava lá em cima, pude ouvir uns passos se aproximando cada vez mais. Foi quando aquele demônio ficou perto bastante para que eu pudesse vê-lo. Aquilo não era um humano. Parecia um cachorro preto enorme de 2 patas. Mas quando ele já estava na frente do pé de jaca, eu senti um cheiro de carniça muito forte. E ele parou bem embaixo da árvore e levantou o focinho como se estivesse farejando o ar. Eu estava paralisado lá em cima. Achei que mais cedo ou mais tarde eu iria morrer. Mas quando já estava ruim, acredite, piorou. O galho que eu estava começou a quebrar. Enquanto eu rezava para todos os santos, foi aí que o milagre aconteceu. Os filhos de um vizinho apareceram e viram aquela besta. Eles começaram a atirar naquela coisa, que sumiu na estrada soltando uns berros aterrorizantes. E eu desci e contei a eles o que tinha acontecido. Depois que tudo estava resolvido, voltei para casa e contei para minha família o que tinha se passado há alguns minutos atrás. Desde então, nunca mais vi aquela coisa novamente e espero nunca mais vê-la. Boa noite. Olá, me chamo Adriano. Moro no interior do Ceará, no lugar chamado Poço da Onça, no município de Miraíma. Tenho 25 anos. Meu primo já mandou um relato para este canal, então decidi mandar o meu, que é recente. O ocorrente aconteceu no dia 20/1 de 2020. Por ser interior, cheio de mata, onde a mata fechada predomina por causa do inverno, existem aparições de lobisomem por essas bandas. Bem, eu costumo ir usar a internet na casa da minha prima, que fica um pouco longe da minha. Naquela noite eu fiquei lá por volta de até umas 9:30 da noite e fui para casa. Por volta das 11 horas, me deu vontade de ir usar a internet, pois estava sem rede móvel. Sem medo algum, fui para a casa da minha prima novamente a pé. Mas dessa vez não fiquei no alpendre, pois já era tarde na noite, e não seria normal se eu chegasse naquela hora lá. Então eu fui para perto de uma cerca, que ficava mais ou menos 15 metros na frente da casa. Fiquei em cima de uma pedra, onde o ponto de Wi-Fi ainda era presente. Me acomodei ali e fiquei acessando o mundo virtual. Mas quando chegou por volta de meia-noite, começou um barulho atrás da cerca, perto de mim. Me veio na cabeça, deve ser algum bicho. Então esse animal começou a correr. Suas pisadas pesavam sobre as folhas. E do nada ele parou, mas novamente voltou a correr passando perto de mim. Os cachorros da minha prima
começaram a latir sem parar. O bicho se distanciou. Foi aí que eu ouvi um berro muito feio, e para mim era um lobisomem. Eu falei para o marido da minha prima e para os meus primos, e logo nós brincamos dizendo que era o nosso tio, que tem como apelido Antônio Delgado, pois ele tinha algumas atitudes estranhas. Ele costumava beber e ficar muito louco. Ele começou a sumir do nada. Passava muito tempo fora de casa e ninguém sabia o seu paradeiro. Ele sabe de tudo o que acontece por aqui. Aparecia com as roupas rasgadas e cheio de mato no corpo. Quando questionávamos, ele dizia que sabia de tudo. 2 dias depois, no dia 22/1/2020, ele saiu à boca da noite e só voltou no outro dia. Na minha opinião, ele é o lobisomem. E talvez quando esteja transformado, ainda se lembra de seus familiares. E por isso não faz nenhum mal a todos que moram por aqui. Boa noite. Desde muito pequeno, minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios, todo mundo sempre amou cães e lobos. E por causa disso, sempre tive um cachorro ao meu lado. E me tornei um grande fã da história do lobisomem, tanto pelas histórias que meu bisavô já tinha passado, ou até mesmo a minha mãe. Foi horripilante. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer por toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos, e como todo final de ano, eu ia visitar a minha avó no Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio afastado da cidade, e por causa disso eu podia desfrutar todos os anos das belezas da natureza. Muitas vezes eu até acampava, mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho para uma linda árvore de laranjeira. E pelo menos uma vez eu iria vê-la durante a viagem. Desta vez, mais velho, pude ir de bicicleta junto com meu primo para ver a árvore de laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre lobisomens eram lorotas. E por estar saindo ao anoitecer, mais ou menos umas 7h30, minha avó brincou dizendo: "Cuidado, se o lobo te pegar, vai te fazer picadinho." Não vou mentir, eu achava legal e tudo, mas achava uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre lobo, eu sempre a achava mentirosa, mesmo não dizendo. Saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos estranhos vindo dentro da mata que estaria ao redor do caminho. Tenho que admitir, era horripilante aquele caminho, uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre me cagava quando passava por ali de dia ou de noite.
Infelizmente, meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar ao invés de me levar para a laranjeira, por causa da raposa que estaria matando galinhas por ali. Poderia nos atacar se estivesse pela redondeza. Eu era um garoto da cidade. Mesmo sabendo que a raposa é perigosa, eu achava que era de menos. Poderia fugir de bicicleta e continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiam por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um ruído, eles ficavam em alerta e já perto do local. Pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo ou coisa parecida, até cair da bicicleta ao ser surpreendida por uma vaca saindo do mato. Por causa disso, eu fiquei com um pé atrás de ir na laranjeira e decidi voltar. Porém, os cães correram para a direção da árvore e eu não podia abandoná-los. Na verdade, eu estava cagando de medo de voltar sozinho naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei dentro do mato junto com os cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente e ficaram em alerta e com medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide cheia de pelos pretos. Estava de costas. Parecia um cachorro, porém não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior. Se eu tivesse calmo, até voltaria sem tentar fazer barulho. Mas em completo pânico, acabei gritando e caindo no chão. Quando aquela coisa olhou para mim, sua aparência era completamente bizarra. Havia uma cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser efeito do sono ou até alucinação. Afinal, fiquei pensativo do caminho até o local da criatura. Porém, não fiquei parado. Entrei dentro do mato e corri, o bastante para não ver mais aquela coisa, nem mesmo a estrada, nem a casa da minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos 1 hora, até encontrar os cães que ainda estavam horrorizados. Contei para todo mundo, mas ninguém acredita. Porém, muitas pessoas falaram que viram essa mesma criatura por aqueles matos e perto da laranjeira. Foi possível encontrar uma marca de garra que não se encaixava com nada. Além de que os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto daquela laranjeira desde aquele dia, e muito menos eu. Para minha família, a árvore é conhecida por uma lembrança e marca. Por mim é de horror. Será mesmo que seria um lobisomem aquela coisa? Ou poderia ser um demônio ou espírito que guardava aquela árvore? Poderia ser até mesmo meu avô. Bom, essa é a minha história. Boa noite.
Salesiano. Tenho 18 anos. Moro em Iguatu, no estado do Ceará. Eu sou um rapaz um pouco preguiçoso e estava brincando com um amigo andando pelo meu bairro. E de repente nós começamos a falar sobre o lobisomem. Era em uma noite de lua cheia. Estávamos voltando para casa e começou uma neblina. Eu fiquei com um pouco de medo, pois era muita coincidência e estávamos de bicicleta. Começamos a pedalar mais rápido, até porque era tarde da noite, por volta de meia-noite. Cheguei em casa e peguei meu celular. Minha irmã pediu para que eu fosse até lá fora deixar o lixo, mas eu disse que estava com medo, e ela disse que iria comigo. Mas quando chegamos na porta de casa, ela pediu que eu fosse sozinho, e fui correndo. Na volta, comecei a sentir que alguma coisa estava me observando. Eu comecei a apertar o passo, e quando olhei para trás, vi uma coisa muito escura na esquina, e rapidamente entrei dentro de casa e tranquei a porta. Sentei no sofá e fui assistir um filme com a minha irmã. Em um certo momento, uma das janelas começou a bater. Eu fiquei ainda com mais medo e fechei aquela janela, e logo fui dormir quando acabou o filme. Por volta de umas 2 horas da madrugada, eu acordo escutando um uivo muito alto, e em seguida os cachorros da rua começaram a latir. Eu me enrolei no cobertor dos pés à cabeça e comecei a escutar uns passos do lado de fora. Eu moro em uma vila e as casas são muito próximas uma das outras, mas mesmo assim eu estava com medo. E mais uma vez eu escuto um uivo lá fora. Eu sentia que a qualquer momento poderia acontecer uma coisa muito terrível. E continuei ali deitado, na esperança que o que quer que fosse que estivesse lá fora fosse embora o mais rápido possível. Graças a Deus, o dia amanheceu sem que acontecesse nada. Eu sei que o que estou contando aqui não parece ser muito assustador, mas só estando lá na hora, escutando aqueles sons, para entender o tamanho do terror que eu passei. Eu não tenho certeza do que estava lá fora, mas eu arrisco a dizer que era um lobisomem. Boa noite. Olá, me chamo Manuel, tenho 13 anos, moro em Sobral, uma cidade com cerca de 140 mil habitantes. O que vou relatar aqui aconteceu no dia 6 de outubro deste ano. Minha avó teria recebido a ligação de seu filho. Ele disse que havia ganhado um sorteio e o prêmio não poderia ser o melhor. Foi uma fazenda. Estávamos muito felizes. No mesmo dia, minha avó fez um bolo para comemorar. Minha prima, primo, tia
pai, mãe, irmão e irmã foi para aquele local. Eu estava falando com a minha prima e ela disse: Manuel, estava vendo no meu celular. Moradores perto do local têm experiências de ter visto uma criatura peluda, com cerca de 2 metros, ter caminhado por lá. Eu disse para minha prima que era bobagem. Isso nunca existiu. E ainda mais só acredito vendo. Quando chegamos na fazenda, depois de um bom tempo que estávamos lá, bateu umas 6 horas. A gente iria fazer uma brincadeira de caça ao tesouro. Estava sendo feito em duplas. E por coincidência, minha prima e eu éramos a dupla. Eu e ela fomos procurar, até que de repente nos deparamos com um bode morto e rastro de sangue no chão. Eu sem saber o que havia acontecido e minha prima gritando de medo. Minha prima e eu voltamos para os terrenos da sede da fazenda tremendo. Quem havia encontrado o tesouro foi o meu irmão e a minha tia. Para ter companhia no local, todos iríamos dormir juntos. Eu iria dormir com meu irmão e minha irmã, minha prima e primo. Nós estávamos nos divertindo com brincadeiras, até que de repente, pelas 11 horas da noite, sentimos um odor de algo muito forte e alguns uivos sem saber de novo o que estava acontecendo. Nós todos nos abraçamos na sala e podemos ouvir alguém batendo muito forte, até que meu pai e meu tio foi olhar. O meu tio havia uma espingarda. Quando eu fui olhar na janela, alguma coisa negra com olhos vermelhos estava respirando muito forte. A criatura deu uma patada tão forte que a porta da sala foi abaixo. Lá nós vimos uma coisa de outro mundo. Estávamos lá todos nós, até que meu tio havia acertado a cabeça daquela coisa. Mas aquilo não foi o suficiente para matá-la. Aquela besta saiu correndo mato afora. Assim que aquela coisa correu, nós entramos no carro e voltamos para a cidade. Todo mundo. Após aquele acontecido, bem no primeiro dia da fazenda, meu tio não quis saber mais daquele lugar e acabou vendendo aquela propriedade. Isso aconteceu há pouco tempo e desde então nunca mais vimos aquela criatura novamente. Boa noite. Olá, meu nome é Loana, tenho 14 anos, moro no Rio de Janeiro. Esse relato que irei contar aqui aconteceu com a minha avó e na época eu ainda nem existia. Foi no ano de 1974. Minha avó morava em um sítio de favor. Ela trabalhava como empregada doméstica em um sítio de luxo com piscina. Era um trabalho muito pesado.
mas a patroa dela às vezes dava algumas folgas. E em um certo dia, minha avó estava sozinha em casa, porque meu avô havia ido trabalhar. Ela estava assistindo televisão, quando em um certo momento, ela escutou um barulho vindo do galinheiro que tinha perto da casinha onde ela vivia com o meu avô. As galinhas pareciam agitadas. Ela foi até a janela dar uma olhada, mas não viu nada. Quando ela estava voltando para a sala, ela olhou em outra janela que tinha no corredor e viu uma coisa muito estranha. Era uma criatura que parecia um cachorro, mas era muito maior. Aquela coisa estava de pé, perto do cavalo da minha avó. E como minha avó era durona, ela pegou a espingarda do meu avô no quarto deles e deu um tiro naquela criatura. Aquele bicho saiu correndo e gemendo de dor, e minha avó nem botou o pé para fora de casa. De manhã, quando meu avô chegou, ela contou a ele o que tinha visto, e ele acreditou nela na hora, porque ele já tinha visto essa criatura em um outro local daquela região. Depois de muitos anos, minha avó se aposentou e se mudou para o próprio sítio que conseguiram comprar, em um lugar muito distante daquela região. E mesmo nos dias de hoje, eles ainda morando naquela região, nunca mais ela viu aquela coisa novamente. Boa noite. A escuridão já era dominante. Apenas a lua cheia emitia seus raios de prata, quando seu Luiz começou a fechar as portas e janelas de sua pequena casa, reforçando com travas transversais de madeira. Ouvia-se o barulho de cada janela ou porta que era fechada e conferida. Parecia que o medo rondava e seu Luiz se preparava para algo desconhecido. A noite se aprofundava e tudo ficava silencioso, como se nada estivesse fora do normal. Ao se aproximar de meia-noite, os cachorros começaram a rosnar, uivar e andar em volta da casa, como se estivessem com medo. Uns arranhavam a porta e outro grunhia como se o medo o dominasse. Seu Luiz procurou o canto mais seguro da casa, acomodou a mulher e seus 10 filhos, colocou sua espingarda no seu lado, conferiu se sua faca banhada de prata estava na bainha e sentou em um tamborete com as costas na parede. De longe já se ouvia o latido dos cachorros da vizinhança. Cada minuto que passava, os latidos ficavam mais próximos. A sensação era como se viesse uma tempestade com ventos fortes em uma noite negra. Os cachorros estavam cada vez mais inquietos e cada vez se aproximavam os outros cães,
em perseguição a algo desconhecido. Ouvia-se latidos de diversas formas, como se todos os cachorros de todas as raças estivessem nessa perseguição infundável. Seu Luís começou a observar por um pequeno buraco que cabia o cano de sua espingarda toda a movimentação nos pequenos feixes de luz da lua, já se preparando para o pior. Os cães rosnando e preparados para acompanhar os outros na perseguição. Eles já estavam na porteira que ficava na beira da estrada, enquanto o seu Luís ajeitava sua espingarda meio sem jeito, como se fosse caçar pela primeira vez. Mas na verdade era o medo que tomava conta de seu corpo, que não parava de tremer. Agora os latidos estavam perto da porteira. Pelos feixes de luz dava para ver que a bagaceira era grande. A poeira subia e os cachorros corriam de um lado para o outro, como se estivessem pegando ou mordendo alguma coisa. Em meio àquela briga todos latiam, todos mordiam e nada morria, nada sangrava. Seu Luís não conseguia ver nada em meio àquele fuzuê, quando algo começou a arranhar a sua porta, começando a arrancar pedaços. Cada arranhada tirava um pedaço, e a mordida era tão forte que mesmo a porta sendo de madeira, parecia papelão. Seu Luís preparou a espingarda e apontou para a boca de dentes grandes que mordia sua porta e disparou. O tiro, preparado com chumbo grosso, o ensurdeceu e a fumaça da pólvora embaçou seus olhos. Seu Luís nada via e o medo lhe rondou, dominando seu corpo, que ficou paralisado por uns instantes, até que se lembrou da faca banhada de prata em sua cintura, preparado para algo que ele desconhecia. Mas ouvia-se falar em história passada de geração para geração. Em um momento de desespero e medo, seu Luís empunhou a faca com firmeza e partiu para o ataque. Deu a primeira facada, que chegou a sair faísca. Quando deu a segunda, ouviu um grito ensurdecedor e um esturro de uma fera ferida em fuga, quase abatida. Neste momento, o fuzuê começou a ficar maior que o início. Era cachorro para todos os lados, gritos, grunhidos, urros, uivos e latidos. Começando a corrida de novo, rumo à estrada, e todos os cachorros saíram em perseguição. Pelos pequenos feixes de luz da lua, dava para ver a poeira que se formava atrás de algo que todos comentavam na região como a hora do lobisomem. Os latidos foram diminuindo a cada minuto, em razão da distância que o ser desconhecido era perseguido pelos cachorros. Seu Luís conferiu se sua família estava bem e fez o sinal da cruz, como se agradecesse a intervenção divina em sua luta na defesa de sua família, contra algo que ele apenas ouvia falar, mas nunca tinha visto de tão perto. Aquele dia ficou como exemplo que seu Luís passou a todos que acreditava no homem que se transformava na fera, sempre repetindo
que quem tem fé e coragem saberá a hora de fechar as portas e reforçar as janelas, porque o medo ronda sua casa no dia de lua cheia. E o lobisomem pode aparecer e atormentar sua família. Boa noite. Augusto era um médico bastante respeitável. Em uma sexta-feira 13, saiu do seu plantão um pouco bravo. Era temperamental. Caminhava para sua caminhonete de luxo quando viu na esquina um garoto negro de uns 16 anos. O garoto estava vendendo CDs e DVDs piratas. Ele perguntou ao garoto quanto era, e o garoto respondeu: 5 por 10, doutor. Onde estão os de sacanagem? Perguntou o médico. Aqui, ó, e mostrou um punhado de DVDs com material adulto. O médico ficou olhando bastante animado. Escolheu 5 e depois perguntou ao jovem: a imagem é boa? Olha que se não prestar, eu venho trocar ou te denuncio para a polícia, hein? Pode confiar, doutor. Meu nome é Kabunaê, venho da Angola. Morava em uma trilha de caçadores e feiticeiros. Nesse momento, o médico mandou o garoto calar a boca. Não quero saber do raio da sua vida, disse o médico, meio agitado. Toma o dinheiro e me dá a sacola. O rapaz cabisbaixo obedeceu. Quando o médico ia saindo, o vendedor lhe chamou. Doutor, tenho um muito bom aqui. Vou dar de brinde para o senhor. Qual é? Perguntou o médico. É um super lançamento que nem chegou aos cinemas ainda. Chama-se Lobo Ataque. É praticamente 3D em HD. O médico pegou logo o DVD, apenas para se livrar daquela conversa que estava lhe irritando. Olhou a estranha capa. Nela havia um monstro peludo que mordia a lua. Parecia o jogador do Uruguai mordendo o italiano na Copa. Naquela noite, o médico foi para sua bela chácara. No meio do caminho, pegou uma garota de programa que havia contratado por um site de acompanhantes. Quando chegaram, foram logo para o quarto. Era madrugada quando o médico acordou. Estava com insônia e foi para a sala. Viu a sacola de DVDs e colocou de terror no aparelho. Viu apenas a imagem de uma estranha floresta muito borrada e um som parecendo tambores. Raios de garoto, me deu um DVD estragado, esbravejou o médico. O homem desligou a TV e o aparelho de DVD e foi para o quarto. Deitou-se ao lado da garota de programa. Depois de 1 hora, o médico havia pegado no sono. Na sala,
a televisão ligou sozinha, assim como o aparelho de DVD. Na imagem que sai da tela, via-se a chácara onde eles estavam, como se fosse a imagem de um circuito de câmeras de segurança. Naquela imagem da chácara, surgiu lentamente uma figura com uns 2,5 metros de altura, com pelos por todo o corpo e uma enorme boca cheia de dentes afiados. Era um lobisomem. O bicho parecia sentir o cheiro de alguma coisa. Foi direto para a porta e a arrombou com facilidade. O casal acordou assustado. A garota de programa saiu correndo para a sala e deu de cara com a criatura. O monstro a levantou pelo pescoço. Depois mordeu seu ombro, tirando um grande pedaço de carne. O médico apareceu assustado atrás. Tentou correr para a cozinha. Visava pegar uma faca para se defender. O lobisomem foi ao seu encalço e cravou uma mão cheia de cabelos e garras nas suas costas. O médico gritou de dor. O ser abominável começou a devorá-lo vivo. No dia seguinte, o caseiro encontrou o que havia sobrado dos corpos. Na sala, a televisão estava intacta, mas o aparelho de DVD havia sumido. O assaltante parecia gostar de DVD piratas. Boa noite.